Vozes da Terceira Terra, episódio 160, Casas Mal-Assombradas. Olá, aqui é o Marcelo e hoje é o Dia das Bruxas. Vocês vão ouvir hoje o episódio 64 do Vozes, gravado para o Halloween de 2009. Participaram, além de mim, o Netão e o Taz, que fizeram parte da equipe do podcast em sua primeira iteração, no que podemos chamar de temporada 2008-2009. Este episódio foi um dos favoritos do público naquela época e me pareceu uma boa ideia, ao invés de gravar um podcast sozinho sobre o 31 de outubro, pegar um desses ótimos episódios do cofre e relançá-lo. Sem mais delongas, eu lhes apresento A Casa Mal-Assombrada. Casas Mal-Assombradas. Esse é um tema que aparece na literatura humana desde a Roma Antiga. Você tem textos, eu não vou lembrar de jeito nenhum, mas tem dois grandes autores romanos que escreveram histórias sobre casas mal-assombradas. Quer dizer, a Casa Mal-Assombrada, o Casarão Mal-Assombrado é conhecido há muito tempo. Tem uma das histórias, um dos contos das Mil e Uma Noites é sobre um palácio mal-assombrado. E um monte de outros programas de TV e filmes. Tem um documentário do Discovery Channel que chama Assombrações. O documentário é péssimo, sabe? É muito ruim. Só que metade das assombrações são presas ao local uma casa. Então acho que é melhor a gente começar definindo esse lance de casa mal-assombrada. Por que é uma categoria que se destaca dos outros jogos de horror? Eu acho que sim. Como você já disse, já é alguma coisa que está na nossa mente. Então é algo que a gente consegue se identificar. Uma casa mal-assombrada ou um lugar mal-assombrado, a gente já pode falar até o que é um lugar, né? Sempre tem histórias de algum lugar que você não deveria ir. É sempre uma estrutura, né? Com portas e janelas, em que é mal-assombrada. Pode ser um palácio, pode ser um castelo, pode ser um casebre no meio do mato. Uma igreja. No caso, tem alguma gruta. Até que dá. Muito comum... Aqui a gruta, às vezes, a gruta é uma coisa mais simples, né? A não sei que ela seja uma caverna e tenha vários níveis, mas já vira uma dungeon, né? Uma dungeon mal-assombrada. Uma escola mal-assombrada, acho que metade... Eu morei em 14 cidades. Metade dessas cidades tinham uma escola abandonada, que era mal-assombrada. Ou fora da cidade tinha uma fazenda abandonada, que era basicamente alguns metros quadrados de terra cercados e uma casa aqui nos pedaços, que era mal-assombrada. Esses lugares velhos e abandonados, né? Então tem esses lugares em que quando você vê uma casa abandonada, esse tipo de lugar, você vê que não tem ninguém lá, em alguma parte do seu cérebro tenta achar uma explicação por que não tem ninguém lá. Entendeu? Você vê ainda mais tipo tomado pelo mato ou cair nos pedaços, acho que no fundo do seu inconsciente te fala que aquele lugar é um lugar que você não deveria estar. Porque tipo, tinha alguém ali, alguém construiu aquilo e está abandonado. Por quê? O que aconteceu de errado naquilo? Então, mas isso você não pensa. Mas você sabe. Você bate para um lugar, pode ver, qualquer, esses esqueletos de prédio. Sei lá, você passa a noite ali, você não sente que você não devia estar ali? Que a qualquer momento, sei lá, alguma coisa pode acontecer, sair de lá e te devorar vivo. Nossa. O mendigo lobisomem. Dependendo do jogo, isso é bem possível. Teve um jogo seu, daqueles que a gente programou pra jogar e nunca jogamos, que eu fiz um Fúrio Negro. Ele era mendigo e morava, o jogo se passava em Franca, e Franca tem muito esqueleto. Ele morava num dos esqueletos da Alonso e Alonso, lembra disso? Lembro. Agora eu sei porque que o jogo nunca foi pra frente, porque eu fiz mendigo. Esse ele era um Fúria Negra. Ele era tão legal. Então, assim, isso é uma das coisas que deixa a Casa Mal-Assombrada tão popular. Tem dezenas de filmes, como a Marcia falou, livros, série até que tira sarro disso. Não, tem variações. A gente pode dar uma esticada, assim, forçar a barra no tema e estender essa variação para... Jornada das Estrelas já fez a Estação Espacial Mal-Assombrada, já fez a Nave Mal-Assombrada, que não tinha muita diferença da Casa Mal-Assombrada. A diferença é que eles tinham tasers. Phasers. Pelo amor de Deus. Como você falou? Taser. Não diga isso em público, entendeu? Nada assim. Taser. Phaser. No Taser eu falei, acho que eu ouvi errado.
Mas isso é esticar muito e entrar em outras sendas. A gente está falando hoje mas a ideia do da Casa casarão. Mal Assombrada também serve para isso. Sim, mas a gente está falando da... Estação espacial. Você pode usar os elementos da Casa Mal Assombrada até para fazer, como o Neto falou, uma caverna mal assombrada, uma gruta, uma dungeon mal assombrada. Mas a melhor... Acho que o mais legal é abordarmos o tema específico. Uma construção, um teto e paredes, e porão, sótão, muitos lugares. Cara, acho que a gente pode definir que é um lugar que alguém já morou. Isso, uma habitação. Pode ser um castelo, pode ser um palácio, pode ser uma fazenda, pode ser uma casa. Pode ser só a estrutura mesmo dentro, quartos e salas, ou pode ser a propriedade em volta. A Casa Mal Assombrada pode englobar o gramado em volta, aquele casebre que está mais afastado, que é, sei lá, a casa dos funcionários, pode englobar os estábulos, pode ser, sabe, a área cercada inteira. A casa pode ser a propriedade mal assombrada. Isso. A melhor aventura que me vem à mente quando a gente fala de Casa Mal Assombrada é a mansão Shadowborn, de Ravenloft, que é uma aventura sabe aquelas que você compra, tipo assim, 128 páginas? É um cenário... Vai do nível 3 ao 30. É um cenário e uma aventura ao mesmo tempo. A mansão Shadowborn, ela engloba a estrutura em volta dela, além dos quartos e salas, sabe? E tem direito a tudo, cara. A mansão Shadowborn é um popurrí de tudo que pode acontecer numa mansão mal assombrada. As presas até sangram. Clássico. Tá, beleza. Então a gente já sabe, já definiu qual que é o escopo, né? São habitações mal assombradas. E agora... O que define ela, né? Vamos povoar a mansão mal assombrada. Bom, as casas mal assombradas, o nome mesmo já diz, elas são assombradas. Elas têm assombrações, elas têm fantasmas. Uma coisa interessante sobre fantasma. Um fantasma é qualquer entidade sobrenatural maligna. Tá? O fantasma pode ser um vampiro, pode ser um lobisomem. Tem que ser maligna? E quando é fantasma que só assombra? Pensa, mas ela é maligna. Se ela tá te assustando, ela tá fazendo coisa ruim. Não, isso a gente pode entrar... tem dois tipos de poltergeist. Se não virar aparição. Então, mas isso é muito moderno. Fantasminha, camarada, é muito moderno. Não. Tipo, quando eu fui ler pra aventura, eu vi que tem dois tipos de poltergeist. Um que é o não consciente. Não consciente não, é... agora eu não vou lembrar o nome certinho. Que é assim, o morto fica fazendo um reflexo de uma coisa, sempre. Tipo um playback. Então, geralmente, ele revive o momento que ele morreu. E você tem o poltergeist, que é o consciente. Aí é aquele que quer te assustar. O poltergeist, ele é um tipo de fantasma sem presença física, né? Mas é qualquer tipo... Mas mesmo que quando ele está revivendo aquilo... e mesmo se ele está sem consciência de você, ele está fazendo uma coisa ruim porque ele está te assustando. Mas ele é maligno. Mas tipo assim, então vamos falar, fantasmas são coisas ruins e neutras. Tá? O conceito de fantasma bom é muito recente. Tá? Você pega durante toda a Idade Média, qualquer fantasma traz algum tipo de malefício, geralmente a morte. Então você tem qualquer vampiro, lobisomem, bruxa, tipo assim, se a bruxa morreu e voltou, demônios que possuem cadáveres, poltergeists, sabe, aparições, qualquer desse tipo de coisa. Porque tem fantasma, relatos de fantasma na Idade Média, o cara simplesmente se levanta do túmulo e vai dançar meia-noite no cemitério. Ele não faz nada pra você, a não ser que você passe lá e, tipo, faz umas coisas bem estúpidas. Você rouba a camisa dele. E tem umas mitos assim, você rouba a camisa do fantasma, tira o camisolão pra dançar. Dança pelado. Se você rouba esse camisolão, ele vai atrás de você e vai matar você e todos os seus familiares, entendeu? Mas porque ele quer a camisola de volta. Mas enfim, de qualquer forma, é uma coisa não natural. Todo fantasma é uma coisa não natural. Ele voltou dos mortos para dançar, tá? Não tá fazendo nada, mas é não natural. É um fantasma. Então é um termo bem geral. A sua casa mal assombrada, ela pode ser assombrada com qualquer coisa. Desde o poltergeist, do filme Poltergeist, até vampiros. Pode ser animais também? É muito difícil você ver na literatura fantasmas de animais. Quando o fantasma é um animal, na verdade ele é alguma outra entidade transformada em animal. Pode ser um demônio, pode ser uma bruxa, pode ser um outro fantasma, ou pode ser como é que chama? Vampiros. Vampiros viram muito... Vários tipos de fantasma aparecem para você como animais. É muito raro o animal ter alma e vir te assombrar. Se você viu um cachorro ou uma mosca maligna, pousou e te deu uma doença sobrenatural... Uma chupada sobrenatural? É porque aquilo era um fantasma. Era um espírito maligno, ou de um morto, ou de um demônio. De uma mosca? Não, que transformou numa mosca. Tá? Ela virou uma mosca, virou um cachorro, virou uma cabra. São os animais que mais aparecem. Moscas, cabras, cães... Possessão não, então? Dificilmente. Você tem possessão de... Na Idade Média, tem muito poucos casos de possessão. A pessoa está possuída por um fantasma. Geralmente o morto toma forma sólida. Acontece.
É por isso que existem os rituais de exorcismo. Você tirar o fantasma, né, ou o demônio do corpo da pessoa. Mas não é muito comum. As casas mal assombradas, quando o fantasma aparece... Mas é um elemento legal. Você pode ter um fantasma que se comunica possuindo um dos NPCs, por exemplo. Ou possui o NPC e o mata. Mas a gente vai chegar aí. O fantasma pode possuir a casa também, né? Que geralmente acontece, que é o poltergeist. Que a própria casa está possuída, né? Aí nesse caso, sim, o fantasma não virou a casa, ele possuiu a casa, né? Mas ele vai se manifestar de várias outras maneiras e pode provocar várias coisas sobrenaturais. E tá aí um ponto importantíssimo de uma casa mal assombrada. A palavra é coerência. Não sei porque eu pus esse espaço, coerência junto, né? Você precisa estabelecer, a primeira coisa que você vai fazer quando você quer usar uma casa mal assombrada é estabelecer o que assombra essa casa, tá? Se você põe um vampiro, esse vampiro não vai chacoalhar o candelabro, a não ser que você estabeleça que ele tem como é que fala poder psíquico? Telecinésia, ou você estabelece que ele tem telecinésia, ou ele fica invisível, aí vai lá e chacoalha o candelabro. Mas aí você estabeleceu aqueles poderes daquele vampiro. Se você põe o poltergeist, por exemplo, a gama é muito maior, ele pode fazer até a casa sangrar, mas o poltergeist não tem manifestações físicas. Você precisa criar uma casa mal assombrada exatamente como você criaria um monstro. Como você criaria qualquer monstro, ele tem que ter coerência. E nisso eu vou puxar um exemplo de um filme muito ruim, chamado A Casa na Colina, que é daqueles típicos slasher movies que você assiste só pra ver gente morrer, que de história não tem nada. Nesse filme tem vários momentos em que, você descobre no final que é uma entidade maligna que está presa no porão, tipo num cofre voodoo lá, cofre ocultíssimo, um cofre, né, mágico. E essa entidade só é solta no final do filme, né? No terceiro quarto do filme que essa entidade é solta, no terceiro ato do filme essa entidade é solta. Até então, ela só teoricamente poderia influenciar as coisas diretamente. Fazer objetos caírem, tentar fazer com que objetos afiados caíssem nas pessoas, trancar as pessoas dentro de cômodos, às vezes trocar cômodos de lugar, mas você estabelece esses poderes. O problema desse filme é que ele quebra essa regra importante do monstro. Se ele estava preso, então, como é que tem uma cena que tem uma mulher que ela é atacada por um monstro meio Hellraiser assim, e ela desaparece. Quando eles vão no cômodo que ela está, tem uma mancha de sangue que vai do chão, sobe pela parede, vai até o teto e desaparece numa quina. Ou seja, o cadáver foi fisicamente arrastado. Mais pra frente, eles encontram, em algum outro cômodo, um display com o corpo dessa moça, limpinho, todo limpinho e cortadinho, como se fosse um display de boneco, assim, todo separadinho, cabeça, membros, órgãos, no display. Só que se o monstro, a entidade, estava presa, quem é que fez aquilo? Que tipo de demônio, que tipo de monstro fez aquilo? Você não pode quebrar essas regras. Você tem que criar um monstro. Ou você pode fazer mais, como o outro filme que saiu no mesmo ano, que foi A Casa Mal Assombrada. Chamou A Casa Mal Assombrada, né? Que foi nisso? Teve um monte, né? Com o Luke... como é que ele chama, gente? Que tem a cena de decapitação mais... mal feita? Não, mais fora de contexto. Ela tava lá só porque alguém tinha que morrer. Foi a única morte forte do filme. Foi a única morte do filme, né? Não lembro. E que é o Luke Wilson, não. É o outro, irmão do Luke Wilson. Como é que ele chama? O cara que fez... Outro falando do Luke. São os dois irmãos, eles são narigudos pra caramba. Um deles é lourinho, o outro é moreninho. Não sei, eu sei que foi... Foi ridículo, assim. Mas aquele filme é o contrário da Casa na Colina. Muito pouco susto, muita história, mas ele acaba sendo um filme fraco. Aquele filme tem muita coerência. Porque tem um monte de fenômenos acontecendo e você descobre que são os fantasmas de 2 ou 3 crianças que estão assustados, porque tem um fantasma do cara que as matou que está perseguindo. Então você tem os fantasmas que estão só com medo e provocando sustos inadvertidamente, e o fantasma mauzão que quer matar tudo. Sabe? Então você estabelece, você criou vários fantasmas e eles têm poderes diferentes. Então você tem que estabelecer essa coerência, é muito importante. Senão você vai fazer uma casa para assustar e matar e ela não faz sentido. Os jogadores perdem o interesse, perdem a suspensão de descrença muito rápido. Eu acho que uma outra coisa que é muito importante é a história pregressa da casa, ou do cenário que você está montando. Não só como um monstro que você tem que manter a coerência, você tem que manter a coerência da história que está rolando. Por quê? A história de Casa Mal Assombrada, querendo ou não, vira, pelo menos da primeira metade dela, é uma história de investigação. Você tem sustos, você tem fenômenos. E tem um mistério. Mas eles querem descobrir ou por que aquilo está acontecendo, ou como sair dali. Ao construir a sua história, ao construir a sua casa, tenta criar a história desde o começo, do porquê que esses fenômenos vão acontecer no futuro. Vai construir uma linha do tempo, se for o caso. Se é um fantasma de quem? Por que ele está ali? O que ele quer? Qual que é o mistério? Um dos sabores da Casa Mal Assombrada é você descobrir o mistério por trás das aparições, por trás dos fenômenos. Você diria que viraria meio uma
É o Scooby-Doo. É um quebra-cabeça, de você ir atrás das pistas? É um Scooby-Doo. Você tem um caso que é a casa mal assombrada. Ela pode estar tentando te matar no processo ou não. Né? Mas você pode falar aqui, o primeiro terço é a apresentação da casa. Então tipo, você vê a casa é mal assombrada. O segundo terço é você reunindo pistas sobre o que está acontecendo. E aí que é importante, se você já tiver uma história boa, você já pode determinar quais vão ser os sustos, qual vai ser o modus operandi do monstro, né, do fantasma, e como que ele vai tentar impedir, ou ajudar, ou cair em cima dos jogadores. Sei lá. O que ele vai fazer? A casa não sangra, né, cara? A casa cai em você. E geralmente, o terço final da aventura é uma corrida contra o tempo. Ou pra salvar a sua vida. Ou porque você tá correndo monstro, o monstro tá querendo te devorar. Ou porque ao nascer do sol o selo será quebrado para sempre e o mal irá dominar o mundo. Ou porque antes do sol se pôr a casa se fecha para sempre, sei lá. Ou pode ser uma coisa com o tempo ao contrário. Pode ser o fato de que você tem que sobreviver, sei lá, a casa é selada, como eu falei no episódio do Supernatural. A casa é selada meia-noite, você tem que sobreviver até o nascer do sol, que voa às 6 da manhã. Então você tem 6 horas para sobreviver. Então é uma corrida contra o relógio, né? Você tem tantas horas para sobreviver. E aí é que entra um outro elemento crucial, não só em histórias de casa mal assombrada, mas como histórias de horror de maneira geral, mas que são cruciais para histórias de casas mal assombradas também, que é a escalada, é o crescendo. Eu acho o seguinte, que toda história de terror, casa mal assombrada ou não, ela tem passos a serem seguidos, né? Você não pode já logo começar com já o monstro já na cara, a múmia na sua cara e beleza. Você chega e alguém arranca sua cabeça. Ia ser bem chata, né? Semana que vem a gente continua ou não, né? Eu acho assim, até mesmo nesses 3 atos que você falou, dá até para encaixar uma coisa bem legal, que é o crescendo mesmo da aventura, né? De começo, é aquela coisa, estamos chegando na casa, estamos entrando pela primeira vez na casa, dicas de que aquela casa pode ser mal assombrada, de que algo aconteceu, e tudo depende da história, né? De repente, você está ali numa colina e está chovendo e você precisa entrar lá e tal. É assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa é forçada do mestre, né? Tá chovendo, mas não quero entrar, tudo bem que é um relâmpago. Não, mas não quero entrar, parece o exército de orcs, tudo bem, mestre, eu entro na casa. Tirando o aspecto da forçada... Tirando a vaca. Tirando a vaca, não queria falar da vaca, mas já que vocês trouxeram. Então, a vaca parou na frente, o carro não passa, então vamos entrar na casa. E aí, entrei na casa, a casa está tranquila, tudo sossegado e tal, beleza, alguma coisa estranha acontece, mas alguma coisa... Aí é aquela parte que a gente estava brincando do que é ser real ou não. De começo, acho legal mostrar coisas que possam ser reais. Caiu o lustre. O lustre era uma casa velha, era um lustre meio ferradão, tal, caiu mesmo. Alguém vai checar lá o lustre, tava arrebentando mesmo, tal. Aí isso vai crescendo. Aí depois alguma coisa já nem tão natural, alguma coisa... Mas sempre assim, começar no passo a passo mesmo, né? A segunda etapa, a casa é mal assombrada mesmo. Então vamos começar a sacanear. Só que do mesmo jeito, nada muito forte, nada com morte, nada... Não mostra o monstro logo de cara, não tem se é o monstro, né? Se ele é visível, se ele é palpável. Não mostra logo de cara, dê relances, dê dicas assim de... que você está sendo observado, mas você não consegue enxergar, e aquela coisa subindo. É que tipo o Alien, né? O Oitavo Passageiro. É verdade. O Alien, o Oitavo Passageiro, é um excelente exemplo, muito bem lembrado, né? Um excelente exemplo de como fazer uma história de horror, assim, dessa escalada, dessa graduação do aparecimento do monstro. No Alien, o Oitavo Passageiro, e todo bom filme de horror faz a mesma coisa. Quando começam, no caso o Alien é um filme meio gore, assim, tem mortes, né? Então quando começam as mortes, mas você pode adaptar isso para os fenômenos, quando aparecem os fenômenos. A pessoa morre e você não vê o que aconteceu. Você não vê o monstro, de momento algum, de maneira nenhuma. Aí já na segunda e na terceira, à medida que o filme vai seguindo, você já vê uma garra, você vê uma sombra, tipo assim, sabe, levanta a sombra, você só vê mais ou menos de sombra e o cara, meu Deus! Ou então corta a cena, você vê só a boca e abre e faz, alguma coisa explode a cabeça do cara, mas você não sabe o que é, você não viu o que é aquilo. Você vai ver depois que tem aquela boquinha dentro da outra boquinha, que aí ele vai abrir devagar e expõe para você ver. Então você vai aparecendo devagar. Tem um momento que é quando o capitão da nave morre,
que ele tá nos dutos e ele ativa o lança-chamas para um lado e fala, eu não tô vendo, e os caras dizem assim, ele tá perto de você, ele tá aí, ele tá em cima de você. Aí ele vira pro outro lado e ativa o lança-chamas e o alien só estica os braços e faz aquele barulhão dele, bem alto, só que por 1/10 de segundo. Você vê metade do bicho, mas por 1/10 de segundo. A sua mente captou a cena, mas não processou, não deu tempo de processar. Aquela coisa que dá vontade de voltar e pausar na hora pra ver direito. Exatamente, mas no cinema você não tem como fazer isso. Isso é legal. Vai aparecendo devagar. Aí, só no final, nas 2 últimas mortes, que tem aí sim a apresentação do monstro. Porque ele estava lá encocorado lá, aí ele se desvira, primeiro você vê só a sombra, aí você vê ele se levantando devagar, a cauda passando por baixo da moça, enquanto o cara tá lá paralisado, e aí ele mata ela. Entendeu? E depois, quando a Sigourney Weaver sobrou só ela, mas aí é aquele susto final de ela achou que matou o monstro e aparece de novo, né? Mas você vai vendo primeiro só efeitos do monstro, o sangue que é ácido, que faz buraco na lataria da nave, e depois só os dentes, depois só uma sombra, depois ele por 1/10 de segundo, quer dizer, ele vai aparecendo devagarinho. Essa é a parte fundamental. Da movimentação dele dentro da nave também, que de começo ninguém sabe o que está acontecendo, como ele vai do lado, como ele vai pro outro. Parece que ele anda muito rápido aos teletransportes, depois você sobe ele andando pelos dutos, depois você sobe ele andando pela parede, porque ele mata um cara de baixo para cima, né? Porque esse monstro foi criado esse monstro faz assim. Então é assim que ele se move. No começo parece um mistério, depois você descobre por causa disso, porque tem uma cena em que ele desce pelas correntes e tal. Então isso, numa casa mal assombrada, é importantíssimo. Mas que você não vai fazendo morte atrás de morte, mas é que nem você falou, Tassi. Começa com os fenômenos explicados, depois os fenômenos que podem ser que são mais inexplicáveis, e aí vai se crescendo até que começa um redemoinho de sangue, sabe? Explode tudo, aparece o cadáver. Então, se você colocando nos 3 pontos, no começo, os 33% da aventura é factível. Os fenômenos são, isso quebrou a taça quando eu fui beber, mas pode acontecer. É estranho, mas pode acontecer. Eu segurei com força, sei lá. A porta fica rangendo, mas é porque tem um desnível. Aí beleza, no segundo terço, beleza, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos investigar. Último terço, a casa quer te matar, Agora, tem uma outra maneira de fazer uma história de uma casa mal assombrada. É que os jogadores são investigadores e eles já sabem que a casa é mal assombrada e estão lá para descobrir por quê, ou porque eles são, foram desafiados pelos amigos da escola, ou porque eles são investigadores do paranormal, ou porque eles estão desconfiados de que, a história já está acontecendo já até algum tempo. Eles estão perseguindo um demônio. Eles estão desconfiados que aquela casa sofreu influência do demônio, ou tem uma série de TV muito boa que passava aqui no Brasil, no tempo que o Universal Channel era o USA ainda, uma série dos anos 90, chamava Sexta-feira 13. E não tinha nada a ver com os filmes Sexta-feira 13 do Jason. Eram 2 irmãos ou 2 meio-irmãos que um tio-avô deles deixou uma lojinha para eles de herança. E eles descobrem que esse tio deles era satanista, ou era maligno de alguma maneira, e ele criou centenas de artefatos malignos. E ele vendeu muitos durante as décadas. Então a premissa da série era eles indo atrás e recuperando esses artefatos. Então pode ter uma história dessa. Tem um artefato dentro da casa mal assombrada. Esse pode ser o próprio monstro. O artefato está provocando essas coisas. E o que é que está ativando, está provocando essa escalada? O bicho é alimentado pelo medo, ou alimentado por sangue, sabe? Que nem Hellraiser, as gotas de sangue que caem na assoalho alimentam o fantasma do cara lá no primeiro Hellraiser. Então você pode ter várias explicações, né? E várias motivações. Os jogadores podem até chegar querendo, já sabendo que a casa mal assombrada, mas no começo sem evidência, achando que as coisas são coincidentes, né? E, por sinal, a Sexta-feira 13 foi a primeira série de TV de horror que eu vi na minha vida. Que era uma coisa que eu achava que não era possível. Talvez eu seja super fã de Supernatural hoje por causa de Sexta-feira 13. Bom, e como qualquer boa história de terror, tem que ter clichê, né? Isso não tem como fugir. E eu acho que, assim, clichês legais para... Vamos começar por lugares da casa. Vamos falar um pouco sobre lugares da casa clichê. O legal do clichê, muita gente fala clichê, parece que é pejorativo. Mas não acho mas o clichê é o que tem. O clichê funciona, né? Então, o clichê usado de maneira legal fica muito bom. É clichê, mas é legal, né? Exatamente. E lugares, por exemplo, eu acho que cozinha, aquelas típicas cozinhas americanas, com tudo quanto é... As coisas penduradas? Panela. Elas caírem, né? Para cair... Nossa, o jogador... Cutelos. E que mais? Eu gosto da cena do banheiro.
Alguém tomando banho e tem alguma coisa acontecendo no banheiro. Geralmente alguma coisa elétrica perto da banheira. Não é nem questão de morte. Tipo, você tá lá, tô tomando banho, aí você passa uma sombra no box. Uhum. Ou você tá lá na frente do espelho se penteando, passa um reflexo. Na hora que você fecha o espelhinho, você vê o cadáver atrás, você vira e não tem nada. Isso é fantástico. Você vai lá, tipo, no vidro embaçado tem alguma coisa escrita, né? Com o dedo, como se tivesse escrito com o dedo. Outra boa é o porão. Porque o porão é onde o monstro está, né? Geralmente. Ou no A Noite Alucinante, onde você trancou o monstro, né? Você tranca o monstro e depois descobre que o livro que você precisava está lá embaixo. Putz, eu tranquei o monstro lá. O porão é um lugar muito bom, porque é fácil de você explicar por que não tem luz no porão. O porão pode ter cadáveres enterrados, porque o chão pode ser de terra. É onde você descobre que tem um cemitério índio ali. É sempre outro clichê, né? Cemitério indígena é outro clichêzão também. A casa com 2 andares, pra você estar embaixo, escutar passos em cima e fazer a contagem de todo mundo lá. Isso é uma das coisas, acho que essenciais. Em qualquer cômodo da casa que você tiver, você não sabe o que está acontecendo nos outros lados. A casa tem que ser grande. Tem grande o suficiente e fechado o suficiente para dar aquele clima claustrofóbico. E ao mesmo tempo labiríntico. É aquele negócio, você tá num cômodo, tá todo mundo investigando lá, meu Deus, olha aqui, tem uma passagem secreta, aí você escuta um grito na cozinha. Aí você tem que passar pela casa, corredores, escada, sala de estar, cozinha. O Rodolfo me deu 2 sustos muito bons em Call of Cthulhu. Um foi de banheiro e outro foi de sala de leitura. O primeiro de banheiro é que eu escutei um barulho, entrei no banheiro e vi um movimento na cortina. Me cagando de medo, falei, meu Deus, o que é isso? Abro, né? Você tem que fazer isso, né? Abri e tinha um buraco que levava de um banheiro ao outro, eram 2 suítes, 2 quartos. Levava de um banheiro ao outro. Falei, caramba, o que estava me dando susto era a cortina se mexendo por causa da corrente de ar. Aí eu fiz, corrente de ar no banheiro, aí eu atravessei pro outro banheiro. Quando eu atravessei no outro banheiro, eu vi uma sombra no primeiro onde eu estava. Foi o primeiro susto grande, porque não tinha como ter corrente de ar. Aí depois explica, a porta bate, eu volto correndo, foi o vento que bateu, aí me levou até o quarto, o segundo quarto, onde estava vindo essa corrente de ar, que fez o movimento da cortina, onde bateu a porta. Chego lá, a luz estava sem energia naquele quarto, eu sei lá, eu não lembro, é um exemplo legal, mas assim, não tinha luz, mas poderia ter sido, eu tento acender e a lâmpada estoura. Isso já aconteceu com vocês, nas casas de vocês, e duvido que vocês não tenham assustado. A lâmpada estoura e você vê uma sombra, né? Pá! Vixe! E aí eu olhei, a janela estava aberta. Nossa, fantástico. Eu olhei, a janela estava aberta. Duro que meu personagem, nesse dia meu personagem não estava manco. Ele ficou manco nessa história, que teve uma fratura exposta. Ele teve que mancar pro resto do jogo. Velho, você vira pro jogador de Call of Cthulhu e fala assim, seu personagem é manco, não pode correr. Você vai virar carne de churrasco, para o seu Todd. Mas enfim, aí... Outra coisa, só que você falou da energia, eu me lembrei, celulares também, né? Hoje em dia, nesse mundo conectado que a gente tem que tomar cuidado com os personagens, com celulares e tudo mais. Nós vamos chegar lá. E só antes que eu esqueça. Beleza, bem lembrado. Só vou terminar um exemplo. Aí na sala, que era uma sala de leitura, então você tinha uma mesa de centro com 3 poltronas viradas, fazendo assim um semicírculo em direção à lareira. Numa das poltronas tinha uma pessoa na escuridão. Eu só via por causa da lua que vinha lá do fundo da janela. Eu falei, cacete, que é isso? Aí eu acendi a luz e eu vi que não era nada, eram alguns travesseiros, sabe? Então eu fui lá, fechei a janela para não ter mais corrente de ar. Aí me foi chamada a atenção com um anel que na mesa, eu peguei. Na hora que eu peguei o anel e estava saindo, ia fechar a porta, eu escuto um barulho de coisa rangendo. Sabe quando você mexe numa cadeira, ou levanta ou senta, olho para trás, onde eu tava as almofadas, que eu tinha tirado as almofadas, a silhueta de uma senhora de novo. Nunca mais voltei naquele cômodo. Fechei a porta, tranquei a porta, né, cara? Funcionou. Mas você tinha falado era dos celulares. Isso é muito importante, que é o isolamento. Casa mal assombrada tem que ser isolada. Então, nos tempos antigos, passando nos anos 20, na Idade Média, ou no jogo de fantasia, é fácil, né? É um lugar afastado, uma casa da colina, essas coisas. No tempo presente, e você pode fazer até na verdade dentro da cidade. Você pode ter uma casa mal assombrada em Waterdeep, né? Nos tempos modernos, com celular, GPS, pager, internet sem fio, você põe um lugar, a casa... Porque assim, a explicação de que forças eletromagnéticas impedem o celular é muito conveniente numa sequência de jogos em que os jogadores já estão enfrentando o oculto e o sobrenatural. Se é uma história em que os jogadores são noobs, né, eles não fazem ideia daquilo, então você tem que pôr num lugar isolado. Uma fazenda, a casa afastada, para ter uma explicação lógica de por que os celulares não funcionam, né? E porque não tem telefone lá, uma casa velha, não tem telefone. Pode até ter energia elétrica.
é aquele alento temporário que usa para os jogadores. Essa energia elétrica escurece, eles descobrem que na estufa do lado de fora tem um motor a diesel que dá energia para casa. E aí eles têm que ir até lá. Tá? E aí você pode até assustá-los um pouco de estufa. Um outro elemento legal que eu acho importante, dependendo do seu tipo de história, são mortes. Toda casa mal assombrada, alguém morre. Ou começa com assassinato, ou as pessoas morrem lá. Para o lance da escalada, no final alguém vai morrer. E como é que você mata alguém sem o jogador fazer um bico daquele tamanho? Ou como é que você Parece uma berinjela o bico do jogador. Ou como é que você mata 2 jogadores na primeira hora de jogo e eles têm que passar as próximas 3 horas só vendo os outros. Mostrando a berinjela, né? A boca. Nesse ponto eu gosto muito do sistema Savage Worlds. Apesar de Savage Worlds ser um jogo mais heróico, não ser muito para horror, ele tem regras para medo, para horror, tem cenários de horror de Savage Worlds. Eu gosto muito do sistema de extras dele, porque os jogadores do jogo são chamados de wildcards, são os protagonistas, tá? E tem os extras, são NPCs aliados dos personagens, e você, como DM, não controla. O jogo pressupõe que os jogadores vão controlar aqueles extras. E você define, você tem 2, você tem 3, você tem 2. E eles são assim, no Savage Worlds você morre depois de 4 wounds, que são tipo dano agravado, né? Os extras, eles têm 1 ponto de vida. Eles morrem depois de 1 wound. São meio camisas vermelhas já das estrelas. E quem controla são os jogadores. Então você dá esses extras para os jogadores. Bucha de piranha. Boi de piranha mesmo, né? Bucha de piranha. Ele quis dizer bucha de canhão, aí boi de piranha. São as duas coisas. Boi de piranha. Não, boi de canhão. Boi de canhão. O Rodolfo usaria um boi de canhão nas aventuras medievais de combate em massa, né? Só que, por um lado, fica um pouco óbvio, né? Tipo, os jogadores saberão que aqueles caras vão morrer. Como é que a gente faria isso? Pra não ficar óbvio. Bem, esses NPCs podem estar na história já. Seguindo... pode falar. Eu já pensei em algo mais dramático. Os PCs voltarem como fantasmas dentro da história. Como opositores ou como aliados. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível. Os jogadores têm que estar muito mais imersos na história. Outra maneira é os jogadores descobrirem gente dentro da casa. Tipo, vocês entram, mas... A pessoa que estava machucada num canto ou algo assim. Ou eles vão lá, por exemplo, vocês foram sabendo que uma equipe de TV, os Ghostfacers, querem explorar a casa e você sabe que é uma casa mal assombrada. Você chega lá, já tem essa galera, que é a galera que você quer salvar. E aí fica interessante, porque aí passa a ser importante para os jogadores que eles sobrevivam. Porque se você dá os extras e os jogadores entram lá, cada um com mais 2 caras, eles esperam que esses caras morram. Né? Até joga eles na frente, né? Vê o fantasma e pega o extra. Joga na frente, exatamente. Se você tá lá para salvar essas pessoas que já estavam lá, ou que estavam presas lá, aí é importante, porque à medida que você for matando, é como se for diminuindo o score dos jogadores. Caramba, a gente veio aqui para salvar 4, agora só tem 3 para salvar. Aí eles se interessam pelos NPCs. Eles querem que eles sejam salvos, não que morrem no meu lugar aí, vai. Mas sei lá, o Taz uma vez deu exemplo, pode ser que sejam pessoas que estão lá tentando te assustar, mas de repente alguma coisa está errada. Tipo na Casa da Colina. Começa como uma brincadeira e descobre-se que tem uma entidade lá mesmo. Realmente matando todo mundo. E quanto à duração? Você acha que esse é o tipo de jogo que dura muito tempo? Se você fizer uma campanha numa Casa Assombrada, tem que ser um jogo curto? Não, você pode ter uma sessão de jogo que um dos jogos funciona melhor por World of Darkness, um dos jogos é uma sessão na Casa Assombrada ou uma one shot. Acho que é o melhor jeito do one shot, porque no terço final, os jogadores podem realmente morrer, os personagens. Tipo, como você não tem que continuar essa história, e alguns podem morrer. Alguns podem morrer ou todos podem morrer. O típico final é onde todo mundo morre. Ou todo mundo descobre que já estava morto. Nem que vendo o dragão assim. Nossa. Isso é clichê mal usado, cara. Mas, eu concordo com você. Eu acho que um jogo de Casa Mal Assombrada não precisa ser um one shot. Pode ser uma aventura que continua, uma aventura de sequência. Mas eu acho que o jogo de Casa Mal Assombrada, para manter o clima, ele tem que ser de uma noite só. Um jogo de 4 horas, de 5 horas. Se você tiver condições, um jogo de 6 horas. Hoje nós não temos condições de fazer isso. Mas o pessoal mais novo, que tem mais tempo, ainda está no colégio, dá conta de fazer. Que está ouvindo a gente. Se você conseguir, velho, faz o jogo de 6 horas. É tranquilo. Você tem que ter toda essa preparação, né? É um daqueles jogos que demanda tempo do DM, do GM, do narrador. Mas você colhe frutos bem maduros quando você tem toda essa preparação. Por mais que você não use metade do que você preparou. Também não tenta enfiar, né? Ai, droga, eles não foram naquela sala, vou forçá-los aí. Não.
deixe ele seguir em frente. De maneira geral, eu sempre digo isso, metade de tudo que você prepara você não usa. Mas está lá para que você não sabe qual metade que você vai usar, né? Vocês têm mais alguma ideia, alguma colocação? Uma última colocação, mas isso não é só para Casa Mal Assombrada, mas ajuda. A descrição. Descrição? Descrição. Descrição. Como descrever as coisas? Acho que em jogo de terror, principalmente, você descrever as coisas bem, a gente já falou isso na trilogia do mal, convém falar de novo, você descrever bem as coisas, cheiros, cores, sensações, é importante para você fazer o clima. Sensações tácteis. Sentimentos, né? Tipo, você sente um arrepio, ou você sente uma mão gelada passando em você, o gosto, você sente o gosto de sangue, cheiro. Foi aqui que a gente falou, vocês falaram uma vez sobre escuridão, que você perde, ou foi nos poros, alguém falou sobre perder. Não, a gente já falou disso. Descrever sem a visão, né? Você descreve outras sensações da visão. Sabe que não foi nos poros? Acho que eu li uma coisa nos poros, ou a gente falou sobre isso, eu não lembro. Porque assim, a melhor coisa que tem é se tá na escuridão, você tem que descrever os outros sentidos. E aí tudo fica exagerado com os outros sentidos. E na escuridão é incrível como você acha que tá surdo também. Verdade. E uma coisa que nunca deu certo em jogos meus, tá? Gore, tá? Descrições de coisas nojentas, eviscerações, decapitações, essas coisas bem gráficas, bem visuais, isso funciona muito bem em filme, tá? Literatura é muito difícil você ter gore, né? Você tem o horror muito mais sutil, tem uma descrição ou outra, mas é uma ou outra, né? E eu acho que RPG, como é um jogo essencialmente descritivo, eu nunca consegui assustar jogadores meus descrevendo um cara todo eviscerado, arrebentado, as paredes cheias de sangue de trilhas, tá? Eu já descrevi coisas mais sutis, que é uma lição do GURPS Horror, né? Uma gota de sangue assusta muito mais do que um corpo esquartejado. Uma piscina de sangue. A ausência de um cadáver é muito mais assustador do que a presença de um cadáver. Eu acho que gore não funciona. E acho que é isso, né? E esse foi o tema principal do episódio 64 do Voz da Terceira Terra, com o Taz, Neto e eu. Eu removi toda a conversa do começo, os recados e as notícias, porque era algo que interessava apenas a outubro de 2009, quando esse episódio foi originalmente para a internet. Hoje não há recados ou notícias, já que dei todas elas no episódio de ontem, mas eu volto semana que vem com outro episódio da série Game Publishers. Eu e o Rubens, parte da primeira equipe do Por Trás da Máscara, vamos falar sobre a Privateer Press. Você acabou de ouvir o Voz da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e o Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.